do Senhor Jesus. Eu me chamo pastor Dan Bernardo, sou pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Jesus Cristo ao Senhor e quero te convidar a ver esse vídeo, assistir esse vídeo que tem por tema chamados para reinar com Cristo. Isso foi tema de uma palestra que nós ministramos no ano de 2019 e foi bem edificante, e nós vamos aqui assim expor aí através de vários vídeos aí esse tema tão importante aí para o povo de Deus, que eles têm que ficar sabendo que fomos chamados para reinar com Cristo. Muito bem. Inicialmente, irmãos, a gente precisa entender alguns princípios bíblicos para a gente entender aí por que nós somos chamados para reinar com Cristo. Por que chamados para reinar com Cristo? Porque Jesus Cristo é Rei, Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Então, se nós fomos chamados para o seu reino, nós também vamos reinar com Ele. Ele será o Rei, mas nós vamos reinar. Não seremos Rei, o Rei será Ele. Mas você foi chamado para reinar com Cristo. Então, primeiramente, nós temos que entender que a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis 1, né, que o Senhor Deus, Ele criou os céus e a terra. Né? Em Gênesis 1,16 vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E vai dizer também para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Então nós observamos esse princípio divino aí, já no livro de Gênesis, no início, ortogando ao homem, né? Quando fala homem e mulher, o domínio sobre toda a terra. E esse princípio não foi revogado. Então esse domínio, Deus ortogou ao homem a partir do momento da sua criação. E a gente vê bem claro isso aí em Adão, ele dando nome aos peixes, aos animais, dominando sobre toda a terra, até que ele veio aí a cair em pecado junto com Eva e foi expulso assim do jardim do Éden. Mas esse princípio aí para o homem dominar toda a terra ainda não foi revogado por Deus. No Salmo 115, versículo 16, vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Então Deus nos deu a terra. Então a gente precisa primeiramente entender que a terra criada, com toda a sua criação, ela foi dada ao homem para que ele domine. Então já existe esse domínio, né, ortogado por Deus sobre o planeta Terra. Muito bem. Então nós começamos a entender que Deus, ao fazer o céu, a terra e a criação do homem, todo mundo sabe aí que o homem aí, ele foi criado do pó da terra, Deus criou assim toda a natureza, né? E a gente passa a entender, irmãos, e aqui está. E passamos a entender então que existem então esses domínios, né, que são 3 tipos. Passamos a entender então, irmãos, que existem domínios então. Então Deus, quando mandou o homem dominar, passamos a entender então, irmãos, passamos a entender que existem 3 tipos de domínio: domínio pela força, domínio pela inteligência, né, pela mente, e o domínio pelo mundo espiritual. Né? Primeiramente, o domínio pela força física, a gente vai ver aí, principalmente no Velho Testamento, aí, a história aí das civilizações, que quem dominava eram aqueles que tinham domínio físico, tinham os melhores cavalos, né, os melhores carros de guerra, aqueles homens bem treinados em guerra, treinados em batalhas, homens bons atiradores de flecha, em suma, era o domínio pela força física. Então, o exército que fosse mais treinado, né, ele dominava outra nação, outra cidade, eles tomavam, saqueavam. A gente vê isso aí na Bíblia,
a gente vê isso aí a tal ponto, de uma maneira tão clara, a história de Davi, né? Ali os filisteus ali enfrentaram ali o povo de Deus ali, eles tinham ali um homem de grande estatura ali, chamado Golias. Aquele homem era um homem experimentado de guerra, aquele homem era um homem que nenhum homem tinha medo de enfrentar aquilo, porque ele era treinado, era grande, em suma, toda a sua armadura com a potência, e todos os homens tinham medo. Ele fez um desafio ao exército de Israel para que se enviasse um homem, né, para enfrentar ele, e o que vencesse, né, dominaria o outro. E ele ficou fazendo esse desafio ao exército de, do Senhor, ao exército de Israel, durante 40 dias. E não apareceu ninguém. Né? Então a gente vê que pela força física havia um domínio. Né? Até que Davi se prontificou aí diante de Saul. Saul viu a diferença aí da força física entre Davi, que era um jovem, e aquele homem que era um gigante. Mas Davi com certeza estava totalmente ligado no Senhor, a servo do Senhor. Sabia que Deus ia dar vitória a ele. Ele tão somente liberou aí uma palavra que foi ligada no céu, de que aquele homem, aquele gigante estaria nas mãos dele, com a cabeça na mão dele, ele cortaria a cabeça pela própria espada dele, e o corpo dele seria comido pelos animais, e realmente aconteceu isso. Então Davi, através do Senhor, superou a força física daquele homem, mas os exércitos dominavam em si pelas forças físicas. Os melhores exércitos eram aqueles que tinham, como nós já falamos, melhores carros, melhores homens de guerra, homens treinados. E a gente vai observar, né, homens valentes, né, a gente vai observar que com o passar dos séculos, as nações iam se desenvolvendo e os homens iam se aprimorando nesse quesito aí de melhores armas, homens mais treinados, estratégias. E a gente observa que tivemos aí alguns domínios, por exemplo, o domínio egípcio, o domínio assírio, o domínio babilônico, o domínio dos Medos e Persas, o domínio da Grécia e, por último, o domínio romano. Todo mundo sabe que Jesus veio desse domínio romano aí, que foi o sexto domínio aí, e o último que será o domínio aí do reino de Deus, que é o último, é o sétimo, né? E que vai prevalecer para tudo sempre. Então esses domínios aí, Egito, Assíria, a gente vê muita guerra aí entre essas nações aí, e só prevalecia aqueles que pela força física eles dominavam aí o seu adversário, tomavam a cidade e assim dominava aí o mundo na época, né? E é um domínio que se estendeu por muito tempo, mas depois os homens foram entendendo que e existe então outro domínio, que é o domínio pela inteligência, pela mente, que a gente vê que claramente aí ele tomou forças agora, principalmente nos últimos tempos, com o avanço da ciência, da tecnologia. Então a gente não vê mais homens aí, as nações aí, com seus exércitos bem treinados. Basta uma ogiva nuclear, né, uma bomba atômica, para destruir todo um exército. Então não é mais pela força física. Então é quem tem mais bomba nuclear, arma química, em suma, bons equipamentos aí bélicos realmente. Então a inteligência do homem, principalmente aí no tocante aí à internet, então, né, aos meios de comunicação, a gente vê que a inteligência hoje, quem tem mais domínio é quem se desenvolveu mais. Então a gente vê, por exemplo, os países aí europeus aí estão, né, disparado aí, eles dominam bem aí os melhores programas, tem a NASA. Então a gente vê que eles se desenvolveram muito, dominam, né, e o domínio da inteligência, e a gente vê até que hoje o homem realmente ele se destaca mais e domina mais usando a sua inteligência, não mais a sua força. Hoje a nossa conquista é usando a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Tudo que a gente aprende, a gente utiliza isso como um domínio. E esse domínio é interessante porque ele vem da nossa inteligência, não mais da nossa força física, e ele está totalmente baseado aí em conhecimentos científicos. Aí o homem avança aí, e a gente nem sabe onde isso aí vai ter o fim. Mas o que nos chama bastante atenção é o domínio pelo mundo espiritual. É o terceiro domínio. Né? Então, o domínio pelo mundo espiritual é o domínio que o mundo não utiliza. Mas esse domínio aqui é o domínio mais forte, que é o que Jesus implantou, que é
o que a igreja tem que utilizar. Esse domínio aqui do mundo espiritual é um domínio, irmãos, que nós vamos falar no próximo vídeo. Eu já te convido você, então, a assistir o próximo vídeo aí, da qual nós vamos aí continuar aqui falando desse terceiro domínio, que é o domínio pelo mundo espiritual. Amém? Deus abençoe você aí. Compartilhe esse vídeo aí para que outras vidas aí sejam abençoadas. Se você se sentir aí no seu coração aí, você pode se inscrever no canal, mas nosso intuito aí é que esse vídeo aí seja bem divulgado para muitas e muitas vidas aí serem abençoadas e saberem que nós somos chamados para reinar com Cristo. Até a próxima, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.